Bom, vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, tudo bem? Boa noite para você. Reinaldo, quer dizer então que o Supremo Tribunal Federal deve ou vai reabrir a discussão sobre a legalidade dos grampos clandestinos? Boa noite, Amanda. Vai sim. Antes que fale disso, eu não posso perder o gancho. Eu quero anunciar ao mundo que eu mamei até 4 anos e meio. O que eu nunca fiz foi mamar nas tetas do Estado. Viu, Amanda? Olha aqui, o Supremo tem sim de rever essa questão. Existe uma jurisprudência algo confusa sobre as possibilidades de se usar uma gravação clandestina, isto é, quando eu, numa conversa, gravo uma outra pessoa e se isso pode ou não ser usado em juízo. O que está claro para o Supremo é que pode ser usado em juízo quando a pessoa vai se defender de uma acusação, isto é, quando prova a sua inocência ou quando evidencia que ela está sendo alvo de uma extorsão. O simples uso indiscriminado da gravação, isto é, eu saio gravando todo mundo por aí, não. É claro que essa questão foi suscitada pela gravação que o Joesley, que agora tem de ser chamado de ex-bandido, né, porque ele disse que vai entrar na justiça. Então, o ex-bandido, Joesley, né, aquele que era bandido até se encontrar com Janot, que virou seu Cristo, que perdoa todo mundo, né, gravou o presidente da República. Essa gravação foi usada em juízo. Ora, a legislação indica que sempre que você vai fazer esse tipo de coisa com o presidente, precisa ter autorização do Supremo. Se for para ser usado em juízo, sim. Então a coisa está confusa, o Supremo tem definitivamente de cuidar desse assunto e de estabelecer quais são os limites, né? Porque o inciso 56 do artigo 5º da Constituição não aceita prova ilícita em juízo. E, por enquanto, sim, há ilicitude nas gravações. Reinaldo, boa noite. A Fiesp resolveu ressuscitar aquele pacto que marca a sua rejeição ao aumento de impostos. O que você acha disso, Reinaldo? Boa noite, Boris. Olha, eu acho que a discussão está toda ela atrapalhada, está toda ela confusa, né? Eu estava ouvindo aí a reportagem. Hoje, por exemplo, a Confederação Nacional dos Transportes alertando que o aumento do combustível vai causar um aumento imediato no preço dos alimentos. É curioso que a queda dos combustíveis não tenha causado uma queda no preço dos alimentos. Sim, houve queda, mas não por causa dos combustíveis, né? Então cabe a pergunta lógica, né? Aí, meu lado ex-monitor de matemática, né? Quer dizer que quando houve a queda do combustível, não tendo havido queda no preço dos alimentos, então se usou a queda dos combustíveis para aumentar a margem de lucro? Se foi assim, pode-se queimar um pouquinho dessa margem agora, né? A Fiesp faz muito mal, na minha opinião. O Paulo Scaff erra quando ressuscita o pacto nessa circunstância. Eu vou dizer por quê. O pacto no governo Dilma fazia sentido? Fazia. Porque ela era do PT e você não gosta do PT? Ora, que bobagem. Não. É porque ali havia um governo que definitivamente se negava a fazer corte de gastos, que definitivamente dizia que o corte de gastos era só uma forma de punir a população, que viu explodir o déficit e não fez nada. Então aí, um aumento de impostos assim é um aumento de impostos ruim. Um aumento de impostos que vem num governo que está cortando gastos e está, né, se ele se mostrou necessário, fazer o quê? Se a receita não cresceu quanto se esperava, porque também a economia não cresceu quanto se esperava, então é preciso que se dê uma resposta. O governador Geraldo Alckmin, por exemplo, disse, olha, se aumenta imposto é porque não se cortou tanto. Não, eu lembro ao governador que existe uma outra possibilidade. Se você está precisando aumentar impostos, eventualmente é porque a receita não aumentou tanto. E eu lembro que há um limite para cortar gastos, né? O que nós vamos fazer? Como se diz lá em Dois Córregos, nós vamos pinchar fora os doentes dos hospitais? Pinchar fora os pobres das escolas? Acho que não, né? Ou então, as contas são públicas, essas pessoas que digam de onde se corta o dinheiro.
Talvez se os deputados tivessem aprovado o refis tal qual o governo enviou ao Congresso e não terem feito um Frankenstein, a gente teria 13 bilhões a mais em caixa. Agora quem está pagando o pato agora é todo mundo, em vez de só algumas pessoas privilegiadas. Reinaldo, vamos trocar de assunto a outra pergunta? Não, lembrando, Amanda, que eles deram isenção de 99% em alguns casos, é um escândalo. Pois é, melhor do que acordo de Janot com Joesley, mas tá bom, vamos lá. Olha, a Polícia Federal, então, concluiu no inquérito que os senadores Romero Jucá, Renan Calheiros e o ex-senador José Sarney não cometeram crime de obstrução de justiça. O que você achou? Eu acho o fim da picada, que só agora, então, isso fique claro. Sabe por quê, Amanda? Quando isso apareceu, eu afirmei e tomei pancada, tomei porrada aqui na Rede TV, tomei porrada no meu blog, tomei porrada na Folha, quando eu disse, olha, essa fala do Jucá, quando ele disse, é preciso estancar a sangria, não quer dizer nada. O que precisa se ver, né, é se ele tomou ou não tomou alguma iniciativa para obstruir a investigação. Era evidente que não. Né? Naquela fala, ninguém conseguiu apontar nada a respeito, era apenas uma palavra, mas o Ministério Público, com a sua enorme capacidade de engravidar a imprensa pelo ouvido, né? Ali com os embargos auriculares, né? Conseguiu plantar essa história, derrubou o ministro de Estado e agora a Polícia Federal diz, ops, desculpe. Não era obstrução, não. A gente achou que era, mas não era. A gente só ouviu a fita, interpretou livremente a fita, que é o que eles mais fazem hoje. A investigação no Brasil cada vez mais se resume a gravar pessoas e depois interpretar ao livre gosto aquilo que está gravado. Eu acho ótimo que a Polícia Federal tenha chegado a essa conclusão, sem dúvida nenhuma, mas também demonstra que isto é lamentável, é vergonhoso que tenhamos passado por isso. E havia gente advertindo que não era assim. Só que tem uma hora, né, que vira coisa da manada. Então todo mundo tem que gritar ao mesmo tempo e xingar as mesmas pessoas. Né? É triste que seja assim. Reinaldo, boa noite e até segunda-feira. Obrigado.